Olá, bem-vindo a mais uma conferência web Gestão Super Simples. Toda semana, dica quente, informação. E hoje a conversa é sobre IGPM versus IPCA. Ó, esses dois índices aqui têm gerado muita confusão e percepções diferentes. E as pessoas querendo entender por que um índice de inflação está tão alta, o outro não está do mesmo tamanho, não é que não esteja alta, mas não está do mesmo tamanho, é bem menor comparado ao primeiro índice. E a gente vai entender aqui hoje, então, essa diferença sobre GPM e IPCA e falar um pouquinho do cenário inflacionário, que está impactando a vida das empresas muito fortemente, na verdade. Sua empresa aí está sentindo e você, como consumidor, está sentindo no bolso também. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre o cenário inflacionário. O cenário inflacionário no Brasil, né? É um cenário forte, mas também no mundo todo tem acontecido. E como é e por que essa inflação está acontecendo no mundo afora? O que está gerando esse cenário tão controverso como a gente está falando? Bom, o que está gerando isso é muito simples: a paralisia da atividade econômica. Quando o ciclo econômico é quebrado, onde a gente paralisa a atividade econômica, a gente vivencia os momentos de escassez. Tivemos a interrupção por conta do momento que nós vivemos em 2020, que ainda se alastrou por 2021, e aquela interrupção econômica não foi percebido o tamanho do efeito. Nós quebramos toda a cadeia produtiva. A quebra da cadeia produtiva leva o quê? Leva ao desabastecimento. E ainda tem outro fator que agrava. Quando a atividade econômica retorna, as pessoas começam a querer comprar mais. O ritmo econômico, né, a aceleração de novo da economia mundial, gera demanda muito forte. E aí, com essa demanda mais forte e com uma produção sendo retomada ainda, a gente começa a ter a escassez de mercadorias. É interessante perceber como no mundo todo, neste momento, estamos vivendo diversas crises de abastecimento, especialmente do aço, que não tem havido suprimento suficiente para a necessidade do mundo hoje, e aí essa escassez de veículos, de produtos de metal e a alta, elevada no mundo inteiro do aço e todos os produtos derivados. A gente tem também a escassez de alimentos. É bom lembrar que nós estamos tendo o consumo mundial de alimentos numa crescente, e a produção, ela também foi quebrada, especialmente no segmento industrial. O setor agropecuário não chegou a entrar em quarentena, mas houve uma quarentena muito forte na indústria e está muito difícil repor essa demanda, quer dizer, demanda crescente e ainda paralisia, a gente tem falta e desabastecimento. Então, isso tudo fez a inflação voltar. Quando você tem mais demanda do que oferta, é uma lei básica da economia, voltou a inflação. E voltou com força no mundo. Nós, brasileiros, achamos que é um cenário só do Brasil? Não. Este é um cenário mundial. E aí, quando a gente tenta entender inflação, nós temos dois cenários completamente diferentes, né? Quais são esses dois cenários que nós temos aí? Nós temos, primeiro, o cenário apresentado pelo IGPM. E eu peguei aí o IGPM, você vê no gráfico aqui que está logo acima de mim, aqui em cima. Neste gráfico, você vê índice acumulado até junho, e a inflação acumulada pelo IGPM está em 35,75, né? Essa inflação até junho. Então, veja só que isso tem um impacto enorme, porque o IGPM é um dos principais índices utilizados para reajustes de contratos, especialmente de aluguéis, mas da maioria dos contratos. E aí, então, né, o que está acontecendo é um desentendimento, né, de vários entes econômicos que não conseguem aceitar um indicador econômico como esse. Mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui qual é a diferença entre a forma de calcular o IGPM e o IPCA. O IPCA está aqui do meu lado, né? Está aqui à minha esquerda. Então, nós começamos a entender que o IPCA, nesse período de 12 meses, acumula uma alta de 8,35. Poxa, como é que pode um índice estar 8,35 e o outro está 35,75? Então, a gente vai explicar para você porque são diferentes. E vou dar a dica aqui, você empresário que está vivendo
um momento de desentendimento, de enfrentamento por conta de índices, você precisa utilizar essa argumentação que a gente está dando agora para chegar num misto, numa composição mais justa para os dois lados, tanto para quem está querendo o reajuste, como você que vai pagar o reajuste. Então, agora é a hora de saber argumentar sobre as diferenças. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender como o IGPM é calculado. Primeiro, o IGPM, gente, é um índice que ele é publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é por uma entidade privada que calcula. E é um índice misto, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai pegar uma cesta de itens que já existe, de indicadores, e vai compor o IGPM. Então, 60% desse índice tem maior peso, é o índice de preços ao produtor amplo. Esse índice, conhecido como IPA também, ele tem um olhar muito forte nos preços do chamado atacado, do mercado atacado. Então, é um indicador que tem um peso grande dentro do IGPM. Então, veja bem, a Fundação Getúlio Vargas não sai fazendo pesquisa de preços. Ela não realiza isso, ela faz um cálculo e ela utiliza o IPA, que tem 60% do peso sobre o IGPM, e como são preços no atacado, de fato, é o setor que sofre maiores reajustes e tem mais velocidade de percepção de aumento. E, geralmente, são de produtos, onde a inflação é mais acentuada do que serviços. Depois, ela vai pegar um outro índice chamado IPC. O IPC é o índice de preços ao consumidor. Ali são 30% do peso sobre o IGPM. É bom lembrar, preços ao consumidor é mais um índice medido aí, tem um peso menor que o índice de atacado, mas também vai impactar no cálculo do IGPM. E, finalmente, há um peso de 10% do Índice Nacional da Construção, também conhecido como INCC. Então, você começa a entender que o IGPM ele não é um índice calculado assim, olhando a inflação de produtos, fazendo uma pesquisa de preços. Ele pega índices que já existem no mercado, faz um misto e gera, então, esse cálculo. E na nossa sociedade brasileira, ela optou por um uso muito forte do IGPM como indicador de contratos. Então, esse é o peso que nós tivemos. Aí a gente vem para o IPCA. O IPCA já é calculado pelo IBGE. E o IBGE, ele calcula realmente agora, né? O processo do trabalho do IBGE é realmente trabalhar uma pesquisa de preços que ele faz mensalmente. E ele faz uma coleta de 400 a 500 itens. Não há uma regularidade, né, de todo mês ser exatamente a mesma cesta de itens a ser calculado. Mas ele vai pegar variações de preço de produtos e de serviços. E isso já cria uma diferença grande em relação ao IGPM. E ele pesquisa mais ou menos 5.500 municípios, e na metodologia do IBGE, conforme a região que está o município, vai ter um peso diferente de impacto na inflação. Então, às vezes, né, eu vou ter um município que a inflação foi mais alta, mas ele, no índice, ele tem um peso menor. Depois de feito esses cálculos sobre a variação de produtos e serviços e aplicar, né, via estrutura de média ponderada, quais são aqueles que têm maior ou menor impacto, então é um cálculo que leva uma ponderação sobre o peso que tem cada região, eu vou chegar ao IPCA. Então, você percebe que, diante de metodologias diferentes, a gente tem uma discrepância grande na formação, né, do cálculo da inflação. Bom, e aí o que eu faço como empresário? O que eu vou trabalhar? Poxa, eu tenho IPCA, tenho IGPM, mas eu tenho um contrato de aluguel agora que vai vencer. Eu tenho que sentar à mesa, negociar e mostrar esses dois índices. Melhor dos caminhos, negociação. Para mim, não é aplicar nenhum nem outro. O IPCA faz o locador perder e o IPCA faz o locatário perder, né? Então, assim, você precisa olhar os dois lados, né? Você precisa pensar nesse processo de negociação o que é mais justo para os dois lados e aí numa negociação fica melhor. Não tem negociação, eu vou ter que rever meu contrato, rever essa parceria.
Então, assim, a economia ela precisa desses ajustes e é inevitável, né? Bom, agora que a gente entendeu os índices, e você já percebeu que a nossa conferência web ela veio agora só para o ambiente do YouTube, porque assim fica tudo gravado, você que está nos acompanhando agora tem a chance de estar sempre aqui participando, olhando as dicas e informações. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora, se inscreve aí, para você receber essa dica semanal. Toda semana uma pílula forte de conhecimento e de informação. Então, vamos falar de cenário inflacionário daqui para frente, né? E aqui nós estamos falando de cenários futuros, com base no que a gente percebe neste momento, tá? Tentar escrever cenário futuro é sempre exercício de futurologia mesmo, né? Não tem como ser preciso. Mas a gente tem algumas coisas que estão ficando evidentes. A primeira delas é que tudo que tende a ter um ritmo acelerado de preços de alimentos. Então, os alimentos tendem, de fato, a continuar tendo forte aceleração de preços, né? Nós temos também aí a continuidade do cenário de escassez de matérias-primas. A disputa por matérias-primas vai continuar acentuada, a gente não deve ter mudanças sobre isso. E aí, de todas as origens, né? Matérias-primas de origem mineral, de origem vegetal, elas tendem a continuar escassas muito fortemente. Não são todas, mas é uma parcela muito significativa que impacta toda uma cadeia de suprimentos. E aí, quando a gente gera substituições de uma matéria-prima pela outra, a outra começa a aplicar e sentir escassez. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Como nós tivemos um aumento muito elevado de metais, né, do aço, então muita gente migrou em embalagens, por exemplo, das embalagens metálicas para embalagem plástica. O que acabou acontecendo? Impacto no preço da embalagem plástica. Então, é uma cadeia que vai se alimentando e as coisas vão acontecendo. Agora, eu vou colocar aqui um cenário que muita gente pode discordar, mas vocês vão ficar muito surpresos. A inflação fora do Brasil deve se tornar mais grave do que a inflação dentro do Brasil. Por nós sermos grande produtor de alimento, e o alimento é o que está mais impactando a inflação pelo mundo, o mundo deve ver um cenário de inflação maior do que a inflação brasileira. Então, esse é um cenário que é curioso, né? E nós brasileiros, como sempre nos vimos ali, parece que abaixo da linha de todos os outros, vamos ver um cenário mais positivo no Brasil do que em outros países. E isso vocês vão confirmar nos próximos meses, acompanham aqui o canal, vamos ver se a gente acertou esse cenário que nós estamos desenhando. E, finalmente, nós vamos ter uma outra situação, que é a percepção de falta de muitos produtos. Mais uma vez, eu destaco que vai ficar muito visível isso no setor alimentício, e eu já estou falando, olhando para o cenário atual, que isso já está acontecendo em alguns países, escassez de alimentos, especialmente na América do Norte, percebemos isso em alguns países da Europa. Então, isso vem se estendendo, prateleiras vazias, produtos que desapareceram, né, que não estão mais disponíveis. Não estamos falando só de marcas, estamos falando realmente de variedade de produtos. Esse cenário deve se acentuar pelo mundo afora, e é possível que aqui no Brasil a gente veja alguns impactos disso também, como eu disse, sempre menores, por sermos os maiores produtores de alimento do mundo. Então, a gente deve ter uma certa reserva, mas não deixa de ter uma preocupação, já que o mundo virá desesperadamente comprar da economia brasileira, né? Tanto é que está ficando evidente isso pelos recordes de exportação do Brasil na área de grãos, na área de carnes, e vai continuar muito acelerado o aço brasileiro também, níveis de exportação que a gente não via há décadas, e esse cenário não deve mudar. Isso pressiona a inflação no Brasil, mas pressiona de forma mais forte no mundo, e a gente vai ter que conviver com isso. Então, para o fechamento, né, desse cenário todo, e nós estamos olhando para cenários final de 2021, afinal de contas estamos no dia 5 de outubro de 2021, a gente está olhando para o cenário agora, desse ano, e para o cenário já do primeiro semestre de 2022, onde a gente pode ter
né? Essa escassez toda gerando uma crise econômica, né? Uma crise econômica diferente da maioria das crises econômicas. A maioria das crises que nós vivemos até hoje foram de escassez de demanda. Baixava a demanda, sobrava mercadoria, e aí a gente tinha um fenômeno de problemas econômicos decorrentes disso. Pela primeira vez, a gente vai enfrentar uma crise mais grave, o quê? De abastecimento. E ela vai provocar uma inflação muito elevada e um cenário de turbulência econômica muito forte, obrigando os governos a fazerem e adotarem cada vez mais medidas de auxílio, de apoio, o que debilita as contas públicas e também pressiona a inflação. Então, a gente tem uma combinação de um cenário complexo, a saída dele é sempre mais produção, é correção do caminho econômico, e eu espero que a sociedade mundial tenha aprendido que não é possível você decidir do dia para a noite interromper toda a produção, né? Mesmo num cenário grave, como foi o cenário da questão de saúde, a interrupção do ciclo econômico pode ter efeitos bem mais devastadores do que nós tivemos com os problemas de saúde. Mas, enfim, a nossa sociedade sempre busca caminhos de se ajustar e vamos contar que ela vai se ajustando e o cenário vai melhorando. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje. Aprendemos aqui a diferença entre os índices inflacionários e, mais uma vez, eu deixo o convite, né? Na próxima semana temos mais um vídeo, toda terça-feira, às 17 horas, mais um vídeo publicado, mais uma dica importante. E para você estar sempre sabendo, é só estar inscrito no canal, com o sininho ativado, para você estar lembrando de que mais uma pílula de conhecimento está chegando. É isso aí, abraço, até o próximo encontro.